Glória a Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 22. Glória a Jesus. Depois nós vamos um pouco à frente. Diz assim, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Versículo 36, do mesmo capítulo 2 de Atos. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, continuando. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chama. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Oh, glória. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Glória a Jesus. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória seja dado ao Senhor nosso Deus. Amém? Podeis assentar-se, por favor, nessa noite. Glória a Jesus. Os irmãos são conhecedores desse texto. A igreja de Deus, aleluia, ela é ciente de que Deus, por sua vez, Ele levanta os seus discípulos que se tornaram apóstolos para que viessem a testificar acerca de Cristo Jesus. E diz a palavra do Senhor nosso Deus, que Jesus então, ele fora crucificado e ressuscitado por Deus. E Jesus então, ele manifesta-se aos seus discípulos, e por 40 dias ele é visto por eles, e Jesus ali os dá mais instruções para que eles viessem, aleluia, a dar procedimento na obra que Jesus o havia iniciado. E diz a palavra que Jesus agora, ele sobe aos céus, mas ele deixou uma promessa dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, chamado de Consolador, ele desceria sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos, para que eles viessem ter um companheiro
tivesse coragem para prosseguir, aleluia, fazer a obra de Deus na terra. E Jesus então é recebido nos céus, com glória. Mas Jesus havia dito a eles: não saiam de Jerusalém antes que se cumpra a promessa que ele havia feito sobre eles. E essa promessa que Deus havia feito, que Cristo havia feito, era necessário acontecer, porque quando os discípulos estavam sem o Espírito, sem o selo, sem o batismo, sem aquele poder, aquela autoridade, eles tinham medo dos judeus, eles não conseguiam pregar. Antes eles se escondiam dentro das casas com portas fechadas, porque eles não tinham coragem, não tinham ousadia de se entregar, aleluia, por Cristo e por Deus e pela sua palavra, até mesmo a morte. Mas chegou o dia em que Jesus, aleluia, ele vem cumprir a sua promessa, ao derramar o Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam esperando, aleluia, esta promessa. E diz a palavra que quando o Espírito ele desce sobre aqueles homens, algumas coisas, pastor Adailton, aconteceu de estranho entre aquele povo, porque até então, aleluia, não se via pessoas falando em novas línguas, não se via pessoas como bêbadas andando, ou seja, querendo ali, aleluia, perder o rumo de para onde ia ou teria que ir. Por quê? Porque estavam embriagadas, mas não de vinho, mas cheias do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra que os, aleluia, que os ouvintes e os que estavam presentes ali começaram, aleluia, a dizer entre eles que aqueles homens estariam embriagados, que eles estariam bêbados, haviam tomado vinho ou bebida forte, e ali por esse fim eles estavam daquela forma estranha para a nação que não tinha conhecimento do derramar do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra do Senhor nosso Deus que Pedro ele se levanta e ele começa, aleluia, a relembrar, a trazer aos seus ouvidos a profecia do profeta Joel, dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E se a igreja não tiver esse Espírito, ela não consegue ir avante, porque sem o Espírito de Deus para nos ajudar, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E diz a palavra do Senhor nosso Deus que esses homens agora receberam a promessa do Pai, que havia de ir, aleluia, manifestar-se sobre eles. E agora Pedro começa a dizer: olha, esses homens que vocês estão vendo não estão embriagados, até porque o horário ainda não oferece, aleluia, um período para quem bebe, ou seja, ainda é muito cedo. Então diz a palavra do Senhor que ali eles começaram a falar em novas línguas. Mas o interessante é que quando eles falavam, as nações de línguas diferentes ouviam falar das grandezas de Deus, dos seus oráculos, aleluia, na sua própria língua. Ou seja, eles eram edificados por causa até mesmo das línguas que saíam da boca daqueles homens. Oh glória! Que para quem é natural não consegue entender. Aleluia. A palavra diz que o que é natural não discerne as coisas do Espírito. Aquele que está na carne, aquele que é natural, não consegue entender as coisas do Espírito. Aleluia. Uma pessoa natural não entende, não compreende o porquê que nós estamos numa casa de oração, num momento desse, numa hora dessa, em pleno domingo. Aleluia. As pessoas que não têm o Espírito, elas não entendem o porquê, aleluia, que nós, pastor Adailton, temos família, que nós somos fiéis às nossas famílias, às nossas esposas, que as esposas são fiéis aos seus esposos. Aleluia. Eu vi uma pessoa carregando, transportando, aleluia, os passageiros, e uma perguntou assim para mim: você nunca traiu
erradas na terra. Aleluia. Então nós observamos aqui que Pedro, ele se levanta e ele diz: salvai dessa geração perversa. Ele diz: salvai dessa geração incrédula, dessa geração má e perversa. Aleluia, essa geração do pecado, do erro, da culpa, essa geração que não quer saber de coisa certa, essa geração que quer as coisas erradas. Aleluia, salvai-vos desta geração. Se você observar, não precisa ir muito longe não. Você que está aqui no Brasil, você vê que tem leis que são, aleluia, criadas pelos homens aqui, que Deus não se agrada. Tem leis que os homens aqui na terra aprovam, que Deus reprova, que vem contra a palavra do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque a geração é perversa, mas Ele salvar dessa geração perversa. Aleluia. E aí Jesus aqui, Ele começa a usar esses homens, e Pedro começa a citar sobre Cristo, e ele fala sobre Jesus que foi crucificado, homem aprovado por Deus. Ele disse: homem aprovado por Deus. Difícil é ser aprovado por Deus. Às vezes pelos homens nós conseguimos uma aprovação, às vezes, aleluia, a aprovação humana é fácil, mas ser aprovado por Deus é difícil. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê o íntimo. Deus, Ele vê quando você olha para onde não deve. Deus, Ele vê para onde você fala o que não devia. Deus, Ele vê quando você deseja o que não é para você. Deus, Ele vê quando eu e você fazemos algo que Ele não se agrada. Então difícil é ser aprovado por Deus na terra. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus e se desviava do mal. Jó foi aprovado por Deus e Deus disse: esse homem é íntegro. Ele disse: esse homem é fiel, esse homem é temente a Deus e não, ele se desvia do mal. E ele disse aqui: olha, Jesus aprovado por Deus, ou seja, alguém que foi aprovado, que não tem falhas, aleluia, que ainda que você, que nós erramos, em alguns momentos nós se arrependendo, pedindo perdão, corrigindo o erro, então nós começamos a receber de Deus, é claro, uma aprovação, mas é difícil ser aprovado por Deus. Talvez você olha para um pregador e você aprova ele, é um bom pregador, mas se Deus olhar para dentro dele, talvez Deus diga: não, só fala bem, mas eu reprovo, glória. Então o que Deus, Ele quer de nós é que nós viemos ser íntegros na terra. Por quê? Porque ser aprovado pelos homens não é suficiente, aleluia, para ser aprovado por Deus na terra. Aleluia. E Ele disse: olha, esse Jesus aí que vocês crucificaram, esse Jesus que foi aprovado por Deus e fez sinais, prodígios e maravilhas aqui na terra, e vós mesmos sois testemunha disso. Aleluia, Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio. Então Pedro começa a pregar, e quando Pedro começa a apresentar Jesus para o povo, aleluia, porque Jesus, irmãos, Ele diz: eu sou o caminho, Ele diz: eu sou a verdade, Ele diz: eu sou a vida. Quando fala de Jesus, se fala de caminho reto. Quando fala de Jesus, se fala de verdade. Nele não há mentira. Na igreja de Deus não pode haver, aleluia, mentira, coisas erradas. Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade. Ele disse: eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pregar Jesus, aleluia, é bom demais, aleluia, mas pregar a verdade que Ele disse dói, aleluia, às vezes nos nossos ouvidos. E Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Ele diz: o caminho, porque sem Ele não tem como chegar. Se não for por Ele, não tem como chegar a Deus. Sua glória. Ele diz: eu sou a verdade. Fora dele não há outra verdade além dele. É claro que a verdade que é o oposto da mentira. É claro que sim, mas a verdade verdadeira, como Ele frisou por várias vezes, dizendo: aleluia, em verdade vos digo. Ou seja, sempre falando a verdade, sempre na verdade. Ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus precisam estar sempre na verdade.
noite, oh glória. Tudo quanto é agradável, tudo quanto, aleluia, é aprazível, é edificante, tudo que agrada a Deus, aleluia, ele diz que nisso nós temos que pensar. Então, quando Pedro começa a pregar e dizer para eles, aleluia, essas palavras, eles começaram a perguntar o que nós temos que fazer. Aí Pedro rasgou o verbo e disse: arrependei-vos, sejais batizados, aleluia, em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, oh glória. Primeiro ponto, arrependei-vos. João Batista chegou diante do Jordão e ele dizia: arrependei-vos, sejais batizados para perdão de pecados. Ele disse: arrependei-vos, sejais batizados em nome do Senhor Jesus, aleluia, para perdão de pecados, oh glória. Às vezes a pessoa chega na casa de Deus, às vezes a pessoa se achega, mas não se batiza, fica pensando, esperando. Mas quando Jesus, ele envia aquela palavra para os discípulos, lá em Marcos 16, versículo 15, ele diz: nem por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz para o 16: quem crer e for batizado, esse será salvo, e quem não crer será condenado. Ou seja, é necessário descer as águas. Não basta apenas estar na casa, na congregação, aleluia, cantando, louvando, servindo, mas é necessário descer as águas para perdão de pecados. Aleluia. E é necessário ter um arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, sejais batizados. Quando nós nos arrependemos do erro, nós não praticamos mais aquele erro. Nós nos arrependemos e aí nós paramos de praticar. Nós pedimos perdão e paramos de praticar aquele erro, glória. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele está dizendo: arrependei-vos e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de pecados, oh glória. E ele diz: essa promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Eu observo uma coisa que acontece nos dias atuais. Às vezes a nossa igreja, ao invés dela crescer, dela encher a cada dia, tem momento que ela esvazia, porque às vezes nossa própria descendência, os nossos próprios filhos, aleluia, não querem seguir, não querem servir, aleluia, só querem saber, aleluia, de coisas que não têm edificação. E aí os filhos nossos, eles vão crescendo, eles não têm uma vida pautada na palavra de Deus, eles ficam, aleluia, envolvidos com as coisas do mundo, não tem espiritualidade nenhuma, ficam carnais, sem o Espírito. E aí, ao invés da igreja crescer e ser os exemplos e trazer mais pessoas, eles ficam frios, gelados, sem a presença. Porque, aleluia, que eles estão fazendo isso? Eles estão sabendo que a promessa diz respeito aos nossos filhos, oh glória. Então você que é filho de cristão precisa tomar posse dessa promessa sobre a terra. Aleluia. E muitos filhos de cristão têm se desviado para outro caminho, têm sido influenciados na escola, na faculdade, no curso, na rua, nos amigos. Você tem que influenciar. Você precisa ser um influenciador, uma influenciadora e dizer: não, eu sirvo a Deus. Aí você vê as crianças, aleluia, os adolescentes, os jovens, aleluia, cometendo coisas erradas na fornicação, no pecado, com namorinho para lá e para cá, fica aqui, fica ali, aleluia, se prostitui, fornica, aleluia, não tem uma vida pautada na palavra. Aí você tem que dizer: olha, isso aí, se você continuar fazendo, você vai ficar fora do céu. Se você continuar fornicando, vai ficar fora do céu. Se continuar ficando, vai ficar fora do céu também, oh glória. Então ele está dizendo: olha, arrependei-vos e sejais batizados para perdão de pecados. Aleluia. Porque a igreja é santa, é separada. Santa é separada. Igreja, ela é lavada e remida no sangue. Igreja purificada com a palavra. Aleluia, oh glória. A igreja purificada. Jesus, quando estava pregando, ele disse para o discípulo: olha, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser pregada, aleluia, para que nós nos purificar através da palavra, oh glória. A palavra precisa nos corrigir, nos confrontar. Ela tem que vir contra a nossa vida, oh glória. Porque aqueles que estão, aleluia, vivendo fora dela, que estão traindo a esposa ou o marido, estão desejando, vão ficar
terra, aleluia, é assim. Você vê tudo o que você imaginaria que você não veria. Quando você vê de tudo, você pensa, eu vi todas as coisas, eu pensei, agora eu vi de tudo. Quando eu passo mais um dia, eu vejo coisas que eu nunca tinha visto, eu digo, agora eu percebo que eu ainda não vi, foi nada. Aleluia. Então nós estamos num país onde, eu vou citar, vou fazer uma citação aqui. Nós estamos num país onde corrupto, ladrão, consegue amigos políticos para tirar a sua condenação, ou seja, para perdoar a culpa e ainda deixar uma pessoa como essa elegível para ser candidata à presidência da República. É só no Brasil que você vai ver isso. Em outro país eu te garanto que não. Em outro país você não vai ver uma coisa dessa. Amigos que defendem que deveriam executar a lei, defendendo e fazendo o que é errado. Aleluia, para quê? Para tentar mudar o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que todos aqueles que assinam leis injustas na terra vão dar conta diante de Deus no grande dia. E se o Brasil apoiar, também vai dar conta no grande dia. Todo aquele que apoia. Se você apoia coisas erradas, pessoas que erram aqui na terra, que fazem coisas erradas, se você apoia, tendo conhecimento da palavra ou não, se você apoia coisas que não são boas, que você sabe que está errado, você tem consciência, e você apoia aqui na terra, naquele dia você vai ser julgado também pelas mesmas coisas que você apoiou. Porque com Deus não se brinca. Com as coisas sagradas não se brinca. Por que que o mundo entrou em grande aflição há alguns tempos atrás? É porque o mundo não está dando atenção à palavra. As nações estão regendo leis que estão fora da palavra. As nações estão regendo leis que dão legalidade para homem casar com homem, mulher com mulher. As nações estão dando legalidade, aleluia, para as coisas que Deus não se agrada. Então, quando a nação dá legalidade para isso, aí Deus ele tem legalidade, aleluia, para punir. Ou seja, não é nem Deus, Deus sempre teve, mas o inimigo ele recebe legalidade para quê? Para tocar, para destruir a nação. Por quê? Porque o povo está fazendo aquilo que Deus desagrada e que agrada o inimigo. Então nós somos igreja. Igreja é igreja, igreja é para morar no céu. O que nós conquistamos aqui na terra de bens vai ficar aqui. O que você conquistar aqui na terra, aleluia, vai ficar tudo aqui. Até aonde você conquista fica aqui na terra. O nome que você conquista vai ficar aqui quando você for. Mas se você estiver, aleluia, diante de Deus com verdade, com sinceridade, com interesse de coração, arrependido, aleluia, quebrantado, batizado nas águas, aleluia, servindo a Deus com alegria, fazendo o que é correto, aleluia, não pagando propina, como tem alguns aí que pagam para tirar habilitação, aleluia, isso aí não é coisa de Deus, você precisa estudar. Se você não sabe dirigir, vai aprender. Se não sabe ler, vai estudar na escola. A você passar no curso, você não pode pagar. Tem pessoa que paga propina de tanta coisa, mas eu quero dizer para você, tome cuidado, porque lá no céu não entra propina. Não entra. Eu te garanto por todas as palavras. Se não houver um arrependimento e não houver uma conscientização, fica difícil para entrar no céu. Se nós tivermos uma igreja com 200 pessoas, 100 pessoas, e quando chega lá subir 40, nós estamos ganhando ou perdendo? E responde. Se a igreja tem 100, subir 40, nós estamos ganhando ou perdendo? Está ganhando ou está perdendo? Está perdendo, é claro. Se a igreja tiver 100, subir 50, estamos ganhando ou perdendo? Não, está empate assim no número, não era
andar, fazer o que nós quisermos aqui na terra. Nós vamos ser conhecidos ou não, ouvido por muitos ou por poucos, pode ser o que for, mas se não tiver uma vida pautada na palavra, não entra. Essa aqui é o manual, é a única regra de fé e prática. Se você estiver fazendo algo que estiver fora dessa palavra, então a partir de hoje, em nome de Jesus, não faça mais e diga: Senhor, eu me arrependo, aleluia, pare de praticar, porque eu quero entrar no céu da glória. Você já pensou, irmão? Você deixou de fazer tantas coisas erradas na terra, e se você não prestar atenção aqui, você fica fora aqui do tempo que você perdeu. Você nem foi para o mundo, como diz o povo, curtir e perder a salvação. Não imaginou? O céu é o destino da igreja. As conquistas terrenas são bênção para nós, mas o céu é o destino. Se você estiver errando para conquistar alguma coisa aqui na